estou aqui com o Juca Kfouri, colunista da Folha, e com o Sérgio Rangel, direto de Zurique. A gente vai falar um pouco sobre a eleição da FIFA que ocorreu nessa sexta-feira, a vitória do suíço Gianni Infantino, próximo presidente da FIFA, nos próximos 3 anos. Vamos começar conversando direto de Zurique com o Rangel, que acompanhou desde amanhã lá na Suíça esse pleito. Um pleito que tinha uma disputa entre 2 candidatos tidos como favoritos e que no final, na contagem dos votos, foi o que acabou ocorrendo. O Gianni Infantino, suíço, e o Sheikh Salman Al Khalifa. Rangel, alguma surpresa nessa eleição? A gente já falava, né, nas edições da Folha sobre esses 2 candidatos como favoritos. Isso acabou acontecendo, né, no primeiro turno e depois a vitória do Gianni Infantino por uma diferença não tão grande de votos nesse pleito. Como é que foi essa eleição? Como é que está o clima aí na FIFA depois de todos os casos de corrupção, de toda essa situação após a saída do Blatter? Qual o clima após a eleição do suíço Gianni Infantino à presidência da FIFA? Oi, Paulo. Oi, Juca, pessoal do TV Folha. O clima que eu posso falar que é muito frio, né? Porque eu tô quase morrendo aqui de frio, tá 1 grau só, então tá muito frio. E assim, foi engraçado também porque a frieza toma conta aqui do pessoal da FIFA, né? Não teve nenhuma grande comemoração, nem aplaudiram tanto assim o vencedor. O próprio Gianni, né? Ele falou rapidamente. Falou que estava muito emocionado, que ele não poderia falar demais, e falou 2, 3 minutos só. Depois ele veio para uma coletiva e também respondeu só 5 perguntas, e ainda assim não dá para considerar que foi uma surpresa, né? Mas também ele tomou um grande susto na reta final, né? Que o Sheik do Bahrein, ele cresceu muito nessa semana, né? Até foi flertado pela Confederação Sul-Americana, pelo pessoal a África praticamente votou em peso nele, a Ásia também votou. Foi bem difícil a vitória do Infantino aqui. Até sobre o posicionamento da Conmebol e especificamente da CBF, como é que foi isso, Angel? A Conmebol ela tinha anunciado o voto para o Infantino, a CBF também iria em grupo, não anunciava de forma tão efusiva assim como a Conmebol, que tinha ali divulgação, fotos com o Infantino, dos presidentes da Conmebol, mas chegou um momento que eles pareciam que estavam flertando, ou a gente tinha essas informações, estavam flertando com o Sheik. Como é que foi o posicionamento da Conmebol em relação aos votos, especificamente da CBF na eleição dessa sexta-feira? Não, eles não parecia que eles estavam flertando, eles realmente estavam flertando, né? Tanto que conversaram a portas fechadas com o Sheik. Eles, na terça-feira, todos se recusavam a falar se eles apoiavam ou não o Gianni, que eles tinham feito um acordo em janeiro apoiando o Gianni. Então, ontem, para chegar ao máximo ali da história um pouco absurda que foi essa negociação, né? O próprio assessor de imprensa da Conmebol falou que aquele acordo, pouco antes da presidente da Conmebol da entrevista apoiando o Gianni, ele falou que aquele acordo assinado em janeiro já não tinha muito valor, porque os 2 presidentes já tinham mudado, o presidente da Bolívia e o presidente do Chile. E aí ele estava falando que já não tinha mais validade aquele acordo. Só que passado 20 minutos, o presidente da Conmebol deu o apoio dele oficial, e muita gente se duvidava, porque ele deu apoio, muita gente duvidava que os países da América do Sul iam votar, porque ele deu o apoio dele, mas só que ele não vota, e os países da América do Sul todos saíram da reunião sem falar se iam votar ou não. Ô Sérgio, alguma atitude bizarra do nosso presidente Coronel Nunes aí, ou dessa vez passou sem gafes? Não, ele passou sem gafes porque ele passou sem falar também, né? Então, ele não deu declaração nenhuma, ele praticamente sumiu, assim. Só quem a gente via todo dia era o representante representante brasileiro do Comitê Executivo, Fernando Sarney. Esse sim participava das reuniões
falava com a imprensa. Já o Coronel Nunes, na única vez que ele encontrou a imprensa, que foi num restaurante, nós jornalistas fomos lá no restaurante para encontrá-lo, ele só deu um grito, onde é a porta, e saiu correndo. Que maravilha. Continua blindado, então, Coronel? Continua. E ele comemorou a vitória, né? Até eu fiz uma entrevista com ele agora há pouco, e ele falou que o Brasil está festejando a vitória do Gianni. Aliás, ele tem que festejar mesmo, porque a partir de agora, qualquer presidente que entrasse, o Gianni ou o Sheik, eles vão ter que mostrar transparência, né? E acho que o bicho vai pegar lá para cima do pessoal da CBF, né? Claro. Ele não chamou o Gianni em nenhum momento de Giannini, como fez em Assunção? Não, assim, eu acho que eles nem conversaram. Tá bom, certo. Certo. Só para encerrar, já tem definido quando o Gianni assume, e até as medidas ali que ele deve tomar em relação à mudança nas pessoas, óbvio, vai mudar da FIFA, secretário-geral, vai lembrar o Valk, que era o cargo de confiança ali do Blatter, já nem está. A FIFA está numa situação, né, de transição sem muitos cargos ali, sem muitas pessoas que mandaram durante muito tempo. Quando que ele vai realmente assumir, e a expectativa é que ele leve pessoas que trabalhavam com ele na UEFA? Ele vai assumir, acho que assumiu já hoje, não vai ter nenhuma solenidade. Ele falou só que queria descansar esses próximos 2 dias e que em breve já vai ter uma coletiva dele já com as novas medidas. Ele adiantou que o secretário-geral não vai ser da Europa, mas não quis falar quem é, ou seja, pode ser um africano, já para se aproximar do maior colégio eleitoral que é a África, ou pode ser até um asiático ou um sul-americano, ninguém sabe quem é, na verdade. Então ele falou que vai nomear um novo secretário-geral que não é europeu e disse que vai continuar limpando a FIFA. Agora vamos ver como é que faz isso aqui, se essa limpeza chega no Brasil. Certo. Agora sim, só uma última pergunta, né, Geraldo? Dessa vez eu prometo. Ele tem como ali bandeira da campanha dele o aumento do número de equipes na Copa do Mundo para 40 seleções. Isso vai ser discutido no próximo congresso. Ele, como presidente, claro, não pode, numa canetada, fazer isso. Como é que você imagina que vai ser? Isso vai ser discutido no congresso que vai ter mês que vem no México. Isso já foi acertado, eles vão discutir. Mas o fato de discutir não quer dizer que vão decidir. Mas eles vão discutir. Agora, muitos dos países que votaram nele são contra esse aumento, principalmente os países da Europa aqui. Todos falaram que votaram nele, mas são contra esse gigantismo muito maior ainda, que vai ser a Copa do Mundo, que já é grande, né? Certo. Tá ok, então. Obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho, Rangel. Valeu, um abraço. Hein? Se agasalha bem. Juca, então, né, isso a gente não falou tanto sobre a questão de mudança, né? Há muito ali uma novidade, é um nome novo da FIFA, mas até quando a gente falava já na eleição, hoje, por exemplo, na edição do jornal, os 2 candidatos favoritos, todos eles tinham alguma ligação com problemas da FIFA, com questões de corrupção. O Sheik estava muito ligado a... Tem problemas fora do futebol aí, né? Do país e tal, de violação de direitos humanos, etc. Mas eles tinham uma ligação com a candidatura do Qatar. E o Infantino era o braço direito do Platini, que está banido do futebol por 6 anos. Como mudar assim, Juca? Tem como a FIFA, o futebol Paulo, mudar com essa... Aí é aquela nossa velha conversa, né? Ou muda estruturalmente, ou não muda, né? Dá uma maquiada no ambiente. O que tem, que eu acho de novo agora, primeiro, há muitos anos você não tinha uma eleição na FIFA que pegasse mais de um candidato. Nas últimas eleições, o Blatter vinha sendo candidato único, né? Se eu não estiver enganado, a última eleição com candidato de oposição foi exatamente quando o Blatter ganhou, né, do sueco do 98 na França, né? Só que o Infantino, ele tem um desafio que eu diria para você que é quase sobre-humano. Ele tem uma pressão dos patrocinadores remanescentes, muitos saíram. Alguns dos gigantes já foram muito claros, Coca-Cola, Adidas,
McDonald's, né? Ou muda ou caímos fora porque estamos cansados de ter nossas marcas associadas ao crime organizado. Ele tem o risco de ver o FBI declarando a FIFA como organização criminosa. Que até agora está pintando como vítima, né? Vítima de exatamente, pessoas que... Exatamente. De dirigentes... Para que quem esteja nos vendo entenda perfeitamente, é a mesma coisa que se tenta fazer em relação à Petrobras. A Petrobras foi vítima de saqueadores. Ela não é uma empresa criminosa, né? A mesma coisa tenta se fazer em relação à FIFA. Digamos que, sob novas promessas, mudanças de estatuto, haja uma boa vontade em relação ao início de gestão do Infantino. Sobre quem, o máximo que se pode dizer é que era o braço direito de alguém como Platini, que foi pego num escândalo, né? Mas não se tem nenhuma notícia de maus procedimentos. Alguém que executava uma entidade que dá certo, que administraria então, dos campeões. Para mim esse é o ponto. Até para mim essa é a questão mais interessante a se discutir. Uma série de promessas, o nego faz em campanha, a gente sabe, não é para cumprir, né? É para ganhar eleitor. Eu entendo que essa das 40 seleções é bem isso. Um cara que está na Europa, que sabe o quanto a UEFA está cada vez brigando mais para fortalecer os clubes europeus, não vai fazer uma Copa do Mundo que seja gigante. Isso o João Avelange faria, né? Fez. A estratégia dele foi a mesma, a gente até não Exatamente. Não acredito que o Infantino leve isso adiante em função da oposição que vai encontrar na Europa, que seja como for, é o principal colégio eleitoral. Qual é a minha esperança? Ele está num continente que trata o futebol como nós achamos que deve ser tratado. O que alguém poderá dizer disso? Lá vem o complexo de vira-latas do brasileiro. Só porque o cara europeu tem alguma esperança. Tenho pouca, porque o Blatter também era europeu, né? E deu no que deu. Era suíço, é suíço, igual ao Infantino. Mas o fato objetivo é esse: ou o Infantino muda ou morre. Eu sou até capaz de apostar que morra. Mas acho que um cara de 45 anos, estava fazendo um levantamento, Paulo, ele é o mais jovem presidente da história da FIFA na era moderna. Apenas o primeiro presidente da FIFA, o cara que assumiu a FIFA em 1904... Era algo amador ainda, isso, outra realidade. Então. Tinha 28. Né? Isso dá a medida de como as coisas ainda estavam no começo. De lá para cá, nunca alguém tão jovem assumiu. Então ele já revelou ser um cara de muita sorte, porque ele foi o cara certo no lugar certo, né? Na hora certa, quando o Platini caiu em desgraça. Jamais imaginou que ele pudesse vir a ser o presidente da FIFA agora. Era do Platini o lugar. Talvez ele pudesse sonhar e sonhasse com suceder o Platini, mas mesmo assim isso não era uma garantia, porque ele é um executivo, né? Que virou presidente da FIFA. Mas, como disse, ele tem um desafio sobre-humano, que não basta limpar a FIFA, ele tem que limpar a Conmebol, ele tem que limpar a CBF, ele tem que limpar... Foram as pessoas que elegeram. O sistema, né? Que elegeu. Exatamente. Quer dizer, então como é que faz isso? Vamos conversar também agora, Juca, com o repórter especial e colunista da Folha, Leandro Colon, está em Brasília, ele que acompanhou durante todo o ano de 2015 essa crise da FIFA, a saída do Blatter, a prisão de dirigentes lá em Zurique. Está me ouvindo, Leandro? Ouvindo bem. Tudo bom, Paulo? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você está vendo, Leandro, como é que você viu a eleição do Infantino? Você acompanhou bastante, durante o tempo que você passou em Londres, conhece o trabalho dele, né, da UEFA, a gente falou aqui muito dele ser tido como o braço direito do Platini. Realmente é assim? Ele era visto dessa maneira na Europa e até como é que você imagina que fica essa ligação dele com o Platini e a possibilidade que a gente estava falando de tentar mudar alguma coisa na FIFA?
Paulo, o Infantino, logo depois que o Platini foi suspenso, imediatamente ele foi lançado justamente para impedir que algum outro nome dentro da UEFA aparecesse. É o nome do Platini, mas eu destacaria, além de tudo que o Juca está falando dessa questão da parte de corrupção, de limpar a FIFA, desde 1974 a UEFA não tinha o poder de entidade quando a Avelange ganhou e tirou dos europeus o comando da FIFA. Vai ser muito interessante saber como a UEFA, no caso agora o Infantino, vai agir em relação aos outros continentes, ao futebol europeu comandando a entidade, porque o Blatter cresceu sob os tentáculos das confederações asiáticas, embora fosse suíço, asiática, sul-americana, africana, é agora a UEFA comandando o futebol mundial. Será que os clubes europeus vão ter muito mais influência na FIFA? Falava-se muito em Zurique, se o Platini ganhasse, há uma pressão dos clubes, por exemplo, dos clubes europeus contra o Mundial de Clubes da FIFA. Eles não gostam de ir ao Japão disputar. Será que agora, com ele no poder, isso vai mudar também? Então, para mim, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser, mais de 40 anos depois, a UEFA de volta ao comando da entidade. E o outro ponto que o Juca já falou, não adianta só mudar o comando da FIFA, sendo que os 7 dirigentes presos naquele 27 de maio em Zurique eram todos ligados à Conmebol, à CONCACAF. Não adianta você mudar o comando da FIFA e todas as confederações regionais, as federações continuarem intactas, porque as mudanças anunciadas hoje em Zurique, elas dizem respeito à FIFA. Então não adianta só você trocar o que está acontecendo lá e não fazer nada em relação aos que elegem os representantes da FIFA. Então eu destacaria esses 2 pontos. Como mudar a cultura da cartolagem nos países, nos continentes, e muito interessante, estou muito curioso para ver como é que vai ser o comportamento do futebol europeu no comando do futebol mundial. O Colombo, você sabe uma outra curiosidade enorme que eu tenho? Como ele vai lidar com a Copa do Mundo no Catar. Porque a Copa do Mundo no Catar é um absurdo em si mesmo, né? Não há o que justifique a escolha do Catar, e é o corolário de uma epidemia de corrupção, né, que se abateu sobre a FIFA. Em relação à Rússia, já não há muito o que fazer, porque está aí, né, muito próximo. Contratos assinados. Exato. Em relação ao Catar, dá um dos principais cabos eleitorais do Catar foi exatamente o cheque do Bahrein. Você imagina que aí possa haver novidades, não? Olha, Juca, o relatório, por exemplo, será muito interessante se o Infantino revelar o famoso relatório do Michael Garcia, do promotor americano que investigou a compra de votos no Catar. Bem lembrado. Ele tem a grande chance de abrir esse relatório, que ele pode ser chave para abrir um grande processo de investigação e cancelar a Copa no Catar. Então, o que eu acho que a partir daí, as autoridades suíças estão investigando a Copa no Catar, mas esse relatório do Garcia, que o Blatter manteve sob sigilo diante da pressão que ele vinha sofrendo internamente, ele pode ser o ponto de partida para o Infantino realmente falar: olha, estou aqui para democratizar, para abrir transparência, o relatório está aqui. E ele pode ser o ponto de partida para cancelar. A da Rússia, como você disse, acho quase impossível, mas do Catar com certeza dá tempo. Veja, o que o Colombo está dizendo, Paulo, é interessante, né, observar, porque quando a gente fala da possibilidade real, né, de voltar à Europa a ter influência nos destinos da FIFA, nós estamos falando do quê? Por que o Blatter não abriu o relatório do promotor americano? Porque as confederações da Ásia e da África e da Conmebol e da CONCACAF, não, pelo amor de Deus, né? Os europeus queriam ver aberto. Agora a possibilidade é muito grande de que se abra. E se abrir, já revela a primeira influência clara, né, do Colégio Eleitoral Europeu. Então, realmente, e isto serão testes para saber até onde vai o Infantino. Até onde ele apenas vai querer dar uma maquiada ou até onde ele vai fazer rupturas. Se não fizer rupturas, eu acho que está perdido. Ou vai querer pagar a fatura da eleição dele e não querer se comprometer com essas confederações, né? Que o elegeram agora. Pois é, né? Mas aí, né, Colombo, quer dizer, diante da absoluta falta de credibilidade que há hoje na FIFA, se ele faz isso, é a pá de cal, né?
ele tem a grande chance de mudar tudo nesse momento. E eu acho que esse relatório do Garcia pode ser o ponto de partida para cancelar, para alterar a sede de 2022. Bem lembrado. Então, 2 pontos chaves aí, né, do início do mandato. A questão esportiva ali, de definição dos 40, se vai ampliar, que é algo que agrada... Sim, o eleitorado. Agrada o eleitorado não europeu também. Sim, sim. É quase como a UEFA, a imagem que a gente tem da UEFA é sempre a defesa dos clubes, que é uma disputa comercial, né? Sem dúvida. Você pensa que é disputa técnica, mas disputa comercial. Claro. O que eles querem é ter mais tempo ou até fazer amistoso, fazer aquelas temporadas lucrativas de clubes europeus. Mais do que isso, né, e os campeonatos deles. Cada vez mais. E os amistosos As seleções que jogam Copas do Mundo não são times melhores do que o Barcelona, o Bayern Munique, o Real Madrid, não é isso? O Chelsea, enfim, o Paris Saint-Germain, né, que são legiões estrangeiras. Quer dizer, cada vez mais a gente percebe isso aqui no Brasil claramente. O torcedor está ligado no seu clube e está ligado menos na seleção, né? E a queixa do clube Mas isso que o Paulo falou é bem interessante. Eu quero ver o comportamento do Infantino e da FIFA perante a pressão dos clubes europeus em relação à liberação de jogadores para os amistosos. Porque, por exemplo, o Platini, eu não sei se o Infantino tinha o apoio do presidente do Barcelona, do presidente dos presidentes dos clubes da Espanha, da Itália. Eu quero ver como é que vai ser agora o comportamento da FIFA em relação a essa pressão que eles vão fazer em cima do Infantino. Isso pode afetar os Jogos Olímpicos, isso pode afetar as amistosos, eliminatórias. A volta da UEFA ao comando do futebol mundial é muito simbólica daqui para frente. Eu acho que vai afetar a seleção brasileira, vai afetar a relação dos clubes brasileiros com os clubes europeus, de transações, de relação dos clubes europeus com a seleção. Eu acho que tem vários fatores, vários testes que o Infantino tem pela frente. E aí, além, claro, a gente fala mais da eleição, porque é o nome, é quem vai estar à frente da FIFA, mas foram aprovadas algumas medidas ali. Sim. Tinha comentado sobre de transparência, eram temas que já estavam sendo debatidos há bastante tempo e tal, limitação de mandatos. Só 3 reeleições. Conselho, né? 3 reeleições. 12 anos no poder no máximo. Divulgação dos salários dos presidentes. Isso. E aí, até com o que a gente estava falando com o Rangel, a gente não sabe até que ponto isso, a base, né, que elegeu o Infantino, vai seguir também essas medidas. Pelo que o Angel informou, assim, elas não são, ainda que sejam filiadas à FIFA, não são obrigadas, não há nenhuma obrigação a seguir. E a CBF em algumas adota, outras não. Por exemplo, transferência do salário não é o caso. Mais do que isso, Paulo Passos, veja uma coisa, quer dizer, quantos clubes você viu aqui no Brasil mudarem seu estatuto para evitarem mais uma reeleição? E em seguida o presidente tomou-se de mais força, ganhou um título, mudou de novo o estatuto para permitir mais uma reeleição. Quer dizer, nada disso é garantia de coisa alguma. Eu acho o seguinte, ou ele faz imediatamente, dá todos os sinais de que nós vamos entrar numa nova era do ponto de vista da governança do futebol mundial, ou ele corre o risco do FBI dar sentença fatal. Da instituição, né? Isso aqui é uma instituição, é uma organização transnacional criminosa. E aí a discussão vai ser outra. Então eu acho que ele tem pouco tempo e não vai poder tergiversar. Vai ter que ser habilidosíssimo. Suponho, não o conheço, jamais conversei com ele. Suponho que ninguém chega a ser secretário-geral da UEFA com menos de 45 anos como ele, sem ser uma pessoa muito bem preparada e muito habilidosa. Tecnicamente, principalmente. Isso. E, até, eu sei que isso é um mero impressionismo, mas o physique de rôle dele não é de cartola. Né? O discurso dele hoje lá, rapidíssimo e emocionado, e ele quase dançou, e ele não é de alguém velha raposa. Eu sempre com o risco da ingenuidade, eu quero ter alguma esperança. Mas não tenho dúvida de dizer, se ele conseguir, será um herói moderno. Com certeza. E a gente falava da aprovação dessas medidas, né, de transparência, foram votadas antes, pelo menos o colégio eleitoral que elegeu o Gianni, 207 federações. E 22 federações votaram contra. E 6 se abstiveram, não foi isso? Não, é fantástico, né? Teve gente que saber quem são esses 22 sinceros, né? Isso, não. Você quer ver uma outra coisa, Colom, que eu acho muito curiosa?
o Jérôme Champagne, que certamente era quem tinha o melhor programa, né? Sim. Mas era um programa típico de anticandidato, até porque um programa contra a Europa, embora ele votos, francês, né? ele teve 7 votos. Eu mais ou menos, isso aqui é uma especulação, de forma alguma é informação, mas eu arrisco dizer para você que ele teve os votos da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, da Islândia, das Ilhas Faroe e da Holanda, é o 7º, né? Desse tipo de país, entendeu? Depois, no segundo turno, ele não teve nenhum voto, Não. né? Porque aí, provavelmente, essa gente foi para o Infantino, né? Porque são todos votos europeus. Mas isso dá a medida do como é difícil você fazer um discurso que seja realmente de mudança. E o Jérôme Champagne, na verdade verdadeira, era um anticandidato, que conseguiu, né? Conseguiu as assinaturas para lançar a candidatura. Só. E o que eu lembro ano passado, na eleição do Blatter, logo depois da prisão, em maio, daquela confusão toda, teve a eleição dele, no dia 28 de maio. E eu lembro que eu entrevistei alguns cartolas africanos defendendo o Blatter, porque o Blatter dava dinheiro para construir estádio, para construir campo, para construir programa social. Eu quero ver como o Infantino, e esse foi o grande programa do Blatter para se perpetuar tantos anos no poder, eu quero ver como que o Infantino vai se comportar em relação a esses cartolas, que tem essa cultura de um pouco de servilismo, ó, vem aqui, me dá dinheiro, que eu te apoio na Suíça. Vai ser muito interessante agora, outro teste que ele tem pela frente. Lembrando que na plataforma dele, ele prometeu aumentar a mesada, né? As confederações. E não é outra coisa, está aí no noticiário de hoje, né? Que a CBF faz com as federações estaduais. Aumentou a mesada dos presidentes, né? Então, esse é o sistema. Essa é a estrutura que tem que ser quebrada. Se ela for mantida, eu acho que eles estão enforcados. Com certeza. E no final, ainda que tenham caído juntos, o Platini e o Blatter, eles tinham ali as suas rivalidades, óbvio. Sim, acho que são figuras diferentes. E acabou que o Infantino, é óbvio, tem essa ligação histórica com o Platini, ficou pintado como o candidato Platini, e o Blatter, acho que numa entrevista saiu ontem no New York Times, indicando que o candidato dele ali, que ele acreditava mais no Sheik e tal. Então ficou essa disputa, tanto que a África apoiou o Sheik. Você não tem a dúvida de que se o Sheik vence a eleição, o Blatter seria, na FIFA, de alguma maneira insensado. Ia acabar virando presidente de honra, como a Avelange foi, porque daria um jeito. Agora, isso é impossível. E, Juca, o que você acha da relação entre a CBF e Infantino? Como deve ser daqui para frente? Pois eu fico vendo isso. Veja que anunciou-se, né, como uma mudança no estatuto da FIFA, que para participar do comitê executivo vai ter uma espécie de ficha limpa. Quem é que da CBF você pode designar para ir para o comitê executivo? Quem é que tem ficha limpa? Né? Com uma CPI correndo aqui no Brasil, abrindo o sigilo de toda essa gente. Né? O Coronel Nunes? Certamente não. O Fernando Sarney? Que é o atual representante. Muito menos. Né, por tudo que se tem de folha corrida de Fernando Sarney na vida política brasileira. E de nenhum serviço prestado ao futebol, é bom dizer. Nenhum serviço prestado ao futebol. Quer dizer, quem? Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Mas ele terá coragem de voltar as costas a um de seus eleitores, de uma confederação que tenha a ostentar 5 títulos mundiais? Esse é o desafio sobre-humano a que me refiro. Né? Como é que ele faz? Ele, quando lhe perguntaram que impressão tinha do Coronel Nunes, né, a quem ele conheceu em Assunção na Assembleia da Comebol, ele diz, me pareceu uma pessoa muito simpática. Ponto. Ele não foi adiante. Também não podia dizer, achei um traste, né? Que ele queria um voto. Né? Mas vamos ver que tipo de compromisso se estabelece agora. Eu acho difícil não, eu acho impossível você estabelecer qualquer compromisso de limpeza com o atual CBF. Não tem como.